queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, município de Imperatriz, Maranhão. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o surgimento dos primeiros seres vivos. Acredito que vocês lembram que na nossa última aula a gente falou sobre as teorias do surgimento da vida. E aí ficou aquela questão, se todo ser vivo se origina de um ser vivo pré-existente, como surgiu então o primeiro ser vivo? Então a gente vai falar mais ou menos sobre como surgiram esses primeiros seres vivos na atmosfera primitiva, que foi sofrendo mudanças, conforme a gente falou lá na aula sobre a origem da vida, que a gente falou de como eram as condições da atmosfera primitiva, e que essa atmosfera ela foi mudando, e essas mudanças no planeta fizeram com que surgissem então os primeiros seres vivos. Então, a aula de hoje é sobre os primeiros seres vivos. E acredito que vocês lembram da nossa aula passada que, conforme os experimentos de Francesco Redi e Louis Pasteur, chegamos à conclusão de que a teoria aceita atualmente é a teoria da biogênese. E o que essa teoria da biogênese vem falar? De que um ser vivo ele só se origina a partir de um outro ser vivo. É preciso que tenha um ser vivo para que esse ser vivo possa dar origem a outro. Ou seja, um ser vivo ele não se origina de matéria inanimada. Essa foi a conclusão que a gente chegou na aula passada, conforme os experimentos de Redi e Pasteur. E a gente viu que foram entre Redi e Pasteur, tiveram outros experimentos que possibilitaram chegar até Louis Pasteur. Ele foi o cientista que deu a cartada final e colocou então para a sociedade e foi aceito por todos que a teoria correta era a teoria da biogênese, certo? Então, sabendo disso, que um ser vivo ele se origina de um outro ser vivo, de um ser pré-existente, isso entrou em consenso científico. O que isso significa dizer? Significa dizer que os cientistas aceitaram a teoria da biogênese, conforme vimos na aula passada, Pasteur, ele fez um experimento com os balões de pescoço de cisne, provando que até os micro-organismos, para surgir, para nascer, eles nasciam de um ser pré-existente, ou seja, alguns micro-organismos davam origem a outros, não surgia do nada. Esses seres vivos eles sempre se originavam de um outro ser vivo. Então, conforme isso foi apresentado para a sociedade científica, para a comunidade científica, isso entrou em consenso científico, ou seja, todos os cientistas passaram a aceitar essa teoria. Com isso, toda a sociedade também passou a aceitar essa teoria. Mas daí vinha então a pergunta, se todo ser vivo se origina de um ser pré-existente, como surgiu então o primeiro ser vivo? Era uma pergunta que precisava de resposta que até o momento não se tinha. Então, começou-se a estudar sobre a origem do primeiro ser vivo. E aí chega-se a uma questão que era das condições ambientais. Na atmosfera primitiva, a gente viu que as condições eram totalmente inóspitas, não tinha condição de ter vida ali. O planeta era muito quente, era muito gases tóxicos, era cheio de lava, de vulcão, tinha muitos vulcões na atmosfera, não tinha tinha muitos vulcões na Terra, não tinha como aquilo ali originar novos seres vivos. Só que essas condições ambientais, elas foram mudando através de transformações químicas, ou seja, foram modificando, os gases na atmosfera eles foram se modificando, foram tornando-se mais habitáveis, começou a haver tempestades, formação de nuvens, o surgimento da água que veio do interior do planeta e que veio através dos corpos celestes, conforme a gente falou nas horas anteriores. E isso foi possibilitando que as mudanças que aconteceram no planeta. O planeta foi resfriando, foi formando a crosta terrestre, o número de vulcões eles foram diminuindo, foi surgindo, a água foi se acumulando, o planeta ficando mais frio, formando então assim condições habitáveis. Estas transformações químicas possibilitou então que surgissem condições habitáveis nesse planeta. E essas condições habitáveis possibilitou a formação de moléculas. Essas moléculas foram se tornando cada vez mais complexas.
Ou seja, a gente falou que na atmosfera primitiva tinha uns gases ali, tinha alguns átomos ali. Então, o que? Essas moléculas, esses gases, essas substâncias que tinham na atmosfera primitiva, conforme ela foi mudando através das transformações químicas, foram formando umas moléculas. E essas moléculas elas iam se agrupando. E esse agrupamento dessas moléculas, elas iam se tornando o quê? Cada vez mais complexas. E o que é uma molécula? Uma molécula é um tipo de partícula que constitui a matéria. Ou seja, é uma unidade da matéria. Por exemplo, eu tenho um ser vivo. O ser vivo é constituído de várias moléculas, vários tipos de moléculas. Uma cadeira é constituída de várias moléculas. Então, qualquer matéria é constituída de moléculas. Só que as moléculas que surgiram ali, elas vieram de transformações químicas, ou seja, os produtos que estavam ali, eles foram se modificando e se reagrupando. E com isso, essas moléculas elas iam se tornando cada vez mais complexas. E essas formações complexas das moléculas possibilitaram a formação de seres simples, ou seja, eram seres formados por combinações de moléculas que mantinham sua estrutura e tinham a capacidade de crescer e reproduzir. Ou seja, para que fossem formados os primeiros seres, os seres vivos simples, eram seres bem pequenos, seres formados de moléculas simples que iam se agrupando e formando moléculas complexas. E o primeiro passo era o quê? Era formar uma membrana. Para que essa membrana? Para delimitar esse ser vivo simples. Ou seja, delimitar o que estava dentro e o que estava fora. Dentro daquela molécula era ser vivo. Fora daquela molécula era o quê? Não era ser vivo, era meio ambiente. Então o primeiro passo foi formar então essas estruturas que tivessem uma membrana para delimitar esse ser vivo. Então surgiu essa membrana ela foi delimitando o ser vivo e essas moléculas elas iam se transformando ali dentro. Você vê aqui, ó, nessa imagenzinha que eu tenho então ali, é a água e dentro dessa água as moléculas iam se agrupando. Você vê que tem bolinhas vermelhas, azuis, amarelas. Isso são tipos de moléculas se agrupando. Conforme essas moléculas elas foram se agrupando, se tornando mais complexas, e aí eu tenho seres vivos simples, que é na imagem 6 aí que ele está mostrando. Então eu tenho aí ó, uma bolinha branca e dentro dessa bolinha eu tenho uma outra bolinha que é vermelha. Então eu tenho essa bolinha branca, é um ser vivo simples. Então ele tem uma membrana delimitando e dentro dele vai ter umas moléculas que compõem. Isso vai dar a ideia de quê? De que está surgindo os primeiros seres vivos. E esses seres vivos, eles tinham capacidade de manter essa estrutura. Por que eles mantinham essa estrutura? Devido a essa membrana que surgiu e que delimitava esse ser vivo. E como ele tinha essa estrutura, tinha essa membrana, ele tinha a capacidade de se dividir, se reproduzir e também de crescer, porque se é um ser vivo, ele se alimenta, ele faz metabolismo e, consequentemente, ele cresce. E aí a gente tem a ideia de quê? De que surgiu os primeiros seres vivos, e esses seres vivos eles eram unicelulares, porque foram formando, então, as primeiras células. Claro que essas células eram bem simples, mas eram seres, sim, unicelulares que tinham uma única célula. No início não eram células complexas, eram coisas bem simples mesmo, só uma membrana delimitando e com a capacidade de manter a estrutura, crescer e reproduzir. À medida que foram evoluindo, uma evolução gradual, química, de reorganização de moléculas, aí sim essa célula se tornou mais complexa. Mas nas próximas aulas é que a gente vai ver sobre células, sobre a descoberta da célula e sobre a estrutura de uma célula. Isso é assunto de uma próxima aula. Por enquanto, o que temos que nos atentar é sobre os primeiros seres vivos, que surgiram devido às condições ambientais, que foram se modificando através das transformações químicas, que possibilitou a formação de moléculas. Essas moléculas se agruparam, formando ainda estruturas mais complexas, até formar os seres vivos simples, com capacidade de manter estrutura, crescer e se reproduzir. Certinho? Tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.